Olá, alunos! Vamos então continuar mais uma aula. O assunto de hoje é clonagem, que eu acho um tema bem interessante, na verdade. Eu vou abordar, explicar o conceito de que é clonagem, vou falar dos tipos de clonagem, existe mais de um tipo, e falar, mais em detalhes assim, a clonagem em mamíferos, que é o exemplo mais famoso que vem na nossa cabeça, que é o caso da famosa ovelha. O conceito, a clonagem, o que seria clonagem? O que seria fazer o clone? A clonagem é um processo em que você cria o clone, E nesse processo você cria uma réplica que é geneticamente exata, idêntica a outra célula, ou tecido, ou organismo, porque a gente vai ver que a gente pode clonar um organismo inteiro, a gente pode clonar tecidos, pode clonar segmentos de DNA, então o que interessa é que você vai fazer uma cópia geneticamente idêntica de uma parte de um ser vivo ou de um ser vivo inteiro, tá? O resultado da clonagem é que você tem um outro indivíduo, que é idêntico ao original. Então a gente chama esse indivíduo de clone, tá bom? Quer dizer que ele é uma cópia. Cópia no sentido genético, aqui a gente vai tentar focar mais nesse geneticamente idêntico. Então, como eu falei, existem alguns tipos de clonagem. Existe clonagem que é natural, Quando a gente fala em clonagem, em biotecnologia, a gente pensa, clone humano, estão fazendo, na biotecnologia, engenharia genética. Mas, na verdade, todo mundo, já estudou, já ouviu falar da reprodução assexuada, quer dizer o quê? Não envolve união de gametas, praticamente, acho que toda a reprodução assexuada você vai formar um indivíduo que é geneticamente idêntico, certo? Então, aqui só para a gente exemplificar, depois eu vou detalhar. Um exemplo seria uma bactéria se divide em dois, geralmente se dividiu em dois, a outra é idêntica a ela. A planária é um exemplo bem conhecido, você corta a planária no meio, apesar que ela também pode se reproduzir fazendo sexo, não importa. Mas se você cortar a planária no meio, cada metade da planária dá origem a dois indivíduos. Isso é uma reprodução assexuada e elas vão ser idênticas uma à outra, certo? Não misturou gametas, uma é clone da outra. Então, brotamento, qualquer tipo de reprodução assexuada vai dar uma origem a um indivíduo idêntico, Então é um clone. Processo de mudas, etc. A clonagem de DNA ou de genes é quando você faz cópias, do DNA. Então, você está fazendo várias cópias idênticas do DNA, a gente também fala que é clonagem de DNA. A clonagem reprodutiva é quando você forma um indivíduo inteiro, tá? Então, você vai pegar o núcleo de uma célula somática, somática vem de, soma quer dizer corpo, Você pega a célula de um corpo e você vai colocar no óvulo, tá? Lembrando que o óvulo é N e a célula do corpo geralmente é 2N. Então, um óvulo você fecunda, E nesse caso você não vai fazer fecundação, você vai pegar uma célula pronta 2N e vai botar dentro de um óvulo, que está sem núcleo. E aí você vai dar origem a um ser totalmente inteiro clonado, idêntico ao de onde você pegou aquela célula. E a clonagem terapêutica, que você poderia, talvez através de células, tronco, alguma coisa, você fazer essas células tronco embrionárias, você fazer alguma coisa, fazer células idênticas, você poderia talvez fazer órgãos, Hoje em dia, até com impressora, eles estão imprimindo com essas células, a vantagem é que seria igual ao seu tecido, não teria rejeição, Então, tem até impressora hoje em dia de 3D, você em vez de botar tinta, botar aqueles plásticos, sei lá, aquela resina, você bota essas células tronco em cima de um molde, de uma traqueia, de alguma coisa, e já estão conseguindo fazer. E aí você poderia pegar esse órgão e colocar em você mesmo e não teria rejeição, Mas você não está formando o indivíduo inteiro, você está formando só algum tecido, Uma pele, alguma coisa assim. Aqui, como eu falei, a clonagem natural, a gente tem aqui vários exemplos, a estrela do mar, Todo mundo sabe que se você quebrar um pedaço dela, aquele pedaço quebrado dá origem a uma nova estrela e a outra se regenera, então você vai ter duas estrelas. E
elas vão ser idênticas, certo? Não teve envolvimento de gametas. Aqui também, ó. Você tem uma planária. Se você corta ela, né? Essa parte aqui, ó, a cabeça vai dar origem à cauda que você vai regenerar. E essa parte aqui dá origem à cabeça. Você vai ter duas planárias. Elas são clones uma da outra, elas são idênticas. Não teve mistura de material genético de um outro indivíduo. Então, isso é um clone, tá? Um do outro. Aqui também é uma bactéria. Como as bactérias se reproduzem geralmente? Ela duplica o seu DNA, mas só faz a cópia, não mistura com ninguém, geralmente. E aí, às vezes até mistura, tá? Mas às vezes elas fazem conjugação de plasmídio. Mas geralmente o que acontece é isso: ela duplica. Se ela duplicou sem misturar nada, dividiu, tenho dois seres independentes, correto? E este é idêntico a este, salvo se acontecer alguma mutação. Uma muito conhecida, né, que vocês conhecem, é a propagação vegetativa aí de planta. Todo mundo já deve ter feito mudinho de violeta. Você pega um galinho do vaso, né, pega uma folhinha e você bota na água, bota no vasinho e ela enraiza e isso aqui cria um pé, por exemplo, de violeta. Esse aqui é o exemplo de dar aquela florzinha violeta. Você vai ter um pé inteiro, você só arranca a folha, né, daquela planta, uma folhinha dá origem a um pé inteiro. Isso é um clone, correto? Essa mudinha vai dar origem a um pé de violeta idêntico ao que você arrancou a folha. Então, isso é uma clonagem natural, não tem nada de tanta, né? Vários tipos de planta você faz isso, tira a muda e cria uma outra planta inteira. Então, isso é uma clonagem natural. Vários seres vivos se reproduzem dessa forma, né? Os quinidários fazem brotamento. Vários seres vivos se reproduzem dessa forma assexuada. Então, isso seria um clone natural. Um exemplo muito interessante de clonagem natural são os gêmeos, né? Não sei se vocês repararam, mas os gêmeos univitelinos, eles são clones, eles se reproduziram assexuadamente. Tinha um indivíduo, né? O zigoto, um indivíduo só, e ele foi lá e se dividiu em dois, igual aquela bactéria. Então, aqui são gêmeos univitelinos, são idênticos. Ele veio de um óvulo, um espermatozoide formou um indivíduo. Aí ele começa o processo de divisão, mas isso aqui era uma pessoa, né? Isso aqui era para ser uma pessoa. Ele faz igual a bactéria. Ele vai lá e se divide em dois, depois que ele já foi fecundado. Então, eles são idênticos um ao outro. Aqui, no caso de gêmeos, só para, né, esclarecer, casos de gêmeos que são fraternos, né, bivitelino, eles são só que acontece duas gravidezes no mesmo período, mas eles não são idênticos, né? São como irmão comum. 50% de similaridade. Aqui eu tenho um óvulo, a mulher simplesmente libera 2 óvulos ao invés de liberar um. Geralmente, a cada ciclo, a fêmea de humanos, né, libera um óvulo. Por algum motivo, às vezes, uma mulher liberou 2, até 3, inclusive. E aí, como espermatozoide é o que não falta, cada um foi fecundado por um espermatozoide diferente, tá vendo? Então, tem espermatozoides diferentes. E aí, ele começa a dividir, forma aqui a mórula e forma indivíduos diferentes, tá bom? Eles são gêmeos porque eles foram gerados ao mesmo tempo. Mas são como irmão comum, não tem 100% de similaridade. Aqui o que aconteceu foi, inclusive pode acontecer, eu tinha aluna que as trigêmeas que ganhavam as medalhas, aconteceu isso. A mãe delas liberou 2 óvulos, fecundou, eram 2. Uma é diferente, e um desses veio aqui e se dividiu em 2. Aí elas eram trigêmeas. 2 eram idênticas e a outra era separada, porque depois que olha que coincidência, a mulher liberou 2 óvulos, depois disso, então ela ia ter 2 bebês, né, diferentes. Só que este daqui foi se dividir em 2. Esse daqui era idêntico, univitelino. Então ela teve trigêmeas, 2 idênticas e uma diferente. Ainda por cima as meninas eram muito inteligentes, ganharam várias vezes, aluno do IFES, né? Ganharam medalha de Olimpíada de Matemática, medalha de ouro, saíram em jornal e tudo. E era um caso assim, tá? Eram trigêmeas, sendo que 2 eram idênticas. Então, eu acho extremamente legal. É simplesmente um ser que se dividiu em 2. É exatamente isso que aconteceu. Né? Uma reprodução assexuada. Esse aglomerado de células se dividiu e formou 2 indivíduos. Então, isso é um clone. Tá? Eles são idênticos e não dá para separar. Olha como eles são interessantes, né? Gêmeos são interessantíssimos. Você não consegue fazer um teste genético e separar.
tá? Se quiser fazer um caso de paternidade ou coisa do tipo, já deu muita confusão. Já teve um caso outro dia que saiu no jornal de 2 irmãos que ficavam meio que, tipo, brincando de ficar com a garota, fingia que era o mesmo. Hora ela ficava com um, hora ela ficava com o outro, sei lá o que aconteceu, sei que ela engravidou, e aí que agora que ninguém sabia quem era o pai, e nem sei se eles sabiam também, e ela muito menos, e os dois eram idênticos, e eles não falavam, se é que um falava que era o outro. Eu sei que a juíza pegou e falou: ah, então os dois são o pai e os dois vão pagar a pensão. Porque não dá para saber quem é pai de quem, tá? Isso é um jornal no passado, esse caso, que a juíza falou que os dois eram pais, que geneticamente não deixa de ser verdade. Só que só um era o pai, só que não tinha como saber, eles estavam fazendo palhaçada. Acho que não sei se eles sabiam qual é porque cada um tava ficando com ela, só sei que no final das contas os dois vão ter que pagar a pensão. E geneticamente os dois realmente eles são os pais, eles são pai dessa criança, porque geneticamente é igual, não dá para diferenciar. Aqui é a prova, né, que são duas pessoas. Isso aqui são casos de gêmeos siameses, só para vocês verem, são casos em que aquela mórula, né, o blasto, ele ia se dividir, que acho que era bem no começo, ele começou a se dividir, ó, e não se dividiu. Então, os gêmeos siameses são gêmeos que iam se dividir, começaram a se dividir, mas não se dividiram. Aqui o corpo é um só, tudo é um só. Só a cabeça que ficou dois. A gente tem vários exemplos, né? Ligado pelo abdômen aqui, ó, esses gêmeos aqui, eles estavam quase se separando, no finalzinho ficou agarrado, tá? Então eles quase se separaram, mas não agarrou. Aqui não, aqui só se começou a separar aqui na parte da cabeça, o corpo todo é um só. Existem vários tipos de gêmeos siameses, né? Aqui, ó, é bem antigo essa. Tá vendo? Eles iam se separar, ó, e acaba que não se separa. E aqui tem outro exemplo também, que também estava se separando, ó, só tem uma perna, né, um par de perna, uma genitália, e aqui o abdômen começa a se dividir para um lado e para o outro. Então é a prova que eles eram um só, eles iam se dividir, só que quando der algo errado não se divide, tá bom? O contrário também acontece, tá? Chama quimera. São dois embriões diferentes e se juntam, e aí a pessoa é formada por dois materiais genéticos de duas pessoas diferentes. Acontece de tudo nesse mundo. Aqui é o caso da clonagem de DNA, né? Geralmente a gente faz um plasmídio de bactéria, a gente já viu isso, a gente corta com enzima de restrição o DNA da bactéria, esse aqui é o nosso cromossomo de um eucarioto, sei lá. Corta com a mesma enzima de restrição, a gente tem os fragmentos que são ligantes, né? E aí você bota com a enzima ligase, ela restaura aqui a ligação fosfodiéster. Então, isso aqui é um plasmídio recombinante. Tem DNA da bactéria e tem DNA do humano lá, ou sei lá, de outro animal. E aí eu insiro isso, né, dentro da bactéria. E toda vez que a bactéria for se replicar, o que ela faz? Ela replica o DNA junto. E aí, ó, do seu enxerto que você colocou, que você queria fazer cópias, olha o que acontece. Ele vai amplificando junto. Depois você pode extrair isso aqui. Geralmente, hoje em dia, a gente tem a máquina, né? Que a gente chama a máquina de PCR, né? Termociclador. Você faz isso com fragmentos artificialmente. Você só usa as enzimas e você amplifica o DNA in vitro, né? Nos tubinhos. Mas quando o DNA é muito grande, as enzimas não conseguem. Então a gente faz isso, a gente coloca, né? Eu já fiz com sonda de ribossomo, a gente coloca dentro da bactéria, faz a cultura da bactéria, a gente tem lá o nosso estoque que fica congelado. A gente faz a cultura da bactéria, aí depois a gente vai, mata a bactéria, extrai o DNA, tira isso aqui, né? Igual a aula de extração de DNA, rompe tudo, extrai, e aí eu quero só esse pedaço aqui. E aí eu marco ele com fluorescência, que eu queria fazer a hibridação in situ com fluorescência, a gente acaba depois pegando só esse DNA que a gente quis aqui. Só que eu pego o quê? Eu começo com uma cópia, eu precisava de muitas cópias. Aí a bactéria faz isso para mim. É biotecnologia, né? Ela amplifica para mim o DNA, e depois eu extraio, mato ela e tiro o DNA que eu queria para fazer uma outra pesquisa de evolução cariotípica, no caso. Mas tem várias funções, né? Pode ser utilizado de várias maneiras essa clonagem de DNA. Geralmente estão com fragmentos bem grandes que a gente não consegue amplificar no termociclador. Aqui agora a clonagem reprodutiva, que é o clone mesmo, é você formar um indivíduo inteiro, né?
não artificialmente. Não, nos gêmeos você forma o indivíduo inteiro, mas foi meio que ao acaso, vamos dizer que é um erro, foi sem querer. Aqui, né, a gente sempre ouve falar da ovelha, mas a primeira clonagem bem-sucedida foi em 52. Teve até alguma coisa antes com o ouriço, mas não é nada acho que ficou, não. O que ficou aqui foi esses dois pesquisadores, né, o Robert e o Thomas, eles fizeram com uma rã. Então, eles pegaram um ovo que não estava fertilizado, pegaram a pele, ó, do adulto, que era 2N, né? E aí tiraram o núcleo original, pegaram o núcleo da pele, que já estava 2N, porque o óvulo é N. Geralmente ele é fecundado por espermatozoide, fica N mais N para virar 2N. Quando fecunda, começa a dividir. Aqui ele já botou um núcleo 2N, porque esse adulto, né, já era 2N, diploide. E aí ele vai começar a se dividir e forma um girino. E ele é idêntico a este, porque você usou um núcleo 2N deste adulto. Esse foi o primeiro clone, né? E, na verdade, mexia com esses bichos assim, salamandra, esses bichos mais sapo, assim, é mais fácil. Acho que funciona, nem virou muita notícia. Esses bichos você corta um pedaço, eles regeneram. São todos esquisitos, assim, é mais fácil você mexer com eles, né? Manipular. Eles têm umas coisas, sei lá, são mais resistentes. Mamífero não, mamífero é um pouquinho mais complicado. O negócio não funciona tão fácil. E aí, quando se conseguiu fazer do primeiro mamífero, né, foi em 96, mas geralmente eles vão achar que foi em 97, porque em 97 é que saiu a notícia, tá? Ela já tinha nascido antes, aí acho que eles esperaram para ver. Eles fizeram 277 tentativas, o negócio não vingava, e aí eles finalmente conseguiram, acho que esperaram para fazer os testes genéticos, não sei o quê, e aí eu sei que saiu isso em tudo quanto era jornal, revista, programa. Então, isso aí foi bem na minha época, 97. Foi bem quando eu tava querendo decidir o que eu queria ser da vida. Nessa época, isso influenciou demais, isso marcou demais, assim. Era notícia, né? Revista super interessante, tinha muito falando, e aí especulava se podia clonar humanos. Foi aquele boom. Aí logo depois veio aquele monte de filmes, se vocês procurarem, tem A Ilha, o filme A Ilha, que fala de clonagem, que eles clonavam humanos para os ricos, né? Clonavam humano para se você quisesse tá com problema de pulmão, dor no coração, você vai lá e pega do seu clone. Então eles tinham os clones clandestinos lá e matavam. Só que se você pegar o coração do clone, você matava o clone, pegava o coração dele, né? Os rins, sei lá, o que você precisasse. Eles faziam isso tipo como garantia. Teve a novela O Clone, da Globo, né? Então isso foi assim, a notícia. Você pode fazer copy, você pode fazer pessoas, né? E foi o assunto da época. Na mídia internacional, em tudo. Foi a notícia. Por quê? Porque foi um mamífero. Quando você está chegando perto de um mamífero, aí a próxima pergunta era exatamente o quê? Dá para fazer em humanos, né? E aí isso começou o questionamento, né? Vamos explicar como é feita a clonagem. Para começar, é bem parecida com aquela do sapo, né? Então, você tem aqui as células do animal que vai ser clonado. E aqui você tem um óvulo de um doador, tá? O 2. Você tira, com o aparelho, você tira o núcleo. Então, é um óvulo anucleado. E lembrando que um óvulo é N. Ele só começa a se desenvolver quando ele vira 2N, quando ele é fecundado pelo espermatozoide. Você tira este núcleo, né? Daqui no caso era N, e você pega um óvulo pronto de uma que foi da glândula mamária. Você pegou um óvulo 2N. E aí você coloca dentro do óvulo, né? Esse núcleo 2N. Quando você faz isso, você dá um impulso no, no óvulo, dá uma carga elétrica que é meio que o óvulo dá uma reiniciada, dá uma bugada, ele pensa que ele pensa? Ops, fecundou, porque ele era N. De repente, você botou um núcleo de uma célula 2N e deu um choque nele lá, ele começa, ele pensa que ele foi fecundado. E aí ele começa o processo de divisão normal, né? Porque aqui está o segredo da vida. Todas as enzimas, sei lá, os troços que tem aqui dentro, é que dá origem a um ser. Aqui tem o segredo.
Aí o pessoal fica falando, nossa, estão brincando de Deus. A gente não tá inventando, inventaram a vida, criaram a vida. Ninguém criou nada aqui. Se você reparar, tá trapaceando. Você engambelou o óvulo. Você pegou, em vez de fazer a fecundação, você pegou já uma célula 2N, que já foi fecundada previamente, colocou nela, deu um choque, deu uma engambelada no óvulo, o óvulo pensou assim, nossa, foi fecundado. Pronto, começou a se dividir. E ele vai dar origem a... Aí você implanta isso, né? Você pode implantar em qualquer um, na hospedeira, na que foi clonada, numa terceira ovelha. Você pega uma barriga de aluguel qualquer e aí você vai ter a origem, né, do animal, que importa quem doou o núcleo. Inclusive, existem muitas questões, o pessoal pergunta, peguei a ovelha A, peguei o núcleo de B, botei na barriga de C, vai ser igual a quem? Não interessa, né? O que interessa, assim, ela vai ser igual, se ela foi tirado de 2, de 3, o clone vai ser igual a quem deu o núcleo. Aí tem a pegadinha que tem que lembrar que o que tem no óvulo mesmo, gente? DNA mitocondrial. Lembra que as mitocôndrias vêm só de origem materna? No espermatozoide, as mitocôndrias ficam na base da cauda, do flagelo, para poder dar energia, para ele poder correr, porque o coitado tem que correr muito para chegar até lá nas trompas, né, para fecundação. E as mitocôndrias é que dão energia. Então, quando ele entra, ele só coloca o núcleo dele dentro do óvulo. As mitocôndrias não entram dentro do óvulo. Então, a mitocôndria vai ser sempre de quem doou o óvulo, tá bom? Então, pode ter pergunta de tudo quanto é tipo aí em Enem. De onde veio a mitocôndria? Aí você tem que pensar. O óvulo é que tem a mitocôndria, tá? Na novela O Clone, não sei, vocês não assistiram, vocês são tudo novo. Tinha essa questão, né? O doutor Albieres, ele pegava do Murilo Benício, ele fez um clone, na época é proibido, né? Ele fez com uma moça negra que queria ter um filho, e ele pegou de um pessoal rico. E aí ele colocou nessa moça, na verdade ele fez e botou na estufa, e aí alguém foi e pegou os óvulos e fecundou a mulher. E os óvulos eram dela, né? Só que ele pegou alguns para fazer o experimento que estava tentando fazer a clonagem. Acabaram que botaram nessa mulher o clone. E o clone não era do filho que ela queria. O clone, o filho acabou que era do Murilo, ia ser uma cópia do Murilo Benício, né? Mais novo. E aí o que aconteceu com essa mulher era negra. E aí o menino era branco. E aí dava uma confusão na novela, né? Vai para um lado, vai para o outro, roda o mundo. No fim das contas, teve uma briga na justiça para ver de quem que era o filho, porque geneticamente não era dela, mas aí comprovaram que era dela pelo DNA mitocondrial. Então, gosto de falar desse exemplo, né? Porque na novela foi até a Maiana Zatz que fez consultoria nessa época da novela O Clone, que ele, nessa briga judicial do final da novela, ela provou que ela também era mãe porque tinha um material genético dela que é o DNA mitocondrial, tá? Só para lembrar, quem quiser assistir, a novela é muito longa. Mas assistir o filme que é A Ilha. Então aqui a gente tem a Dolly, tá bom? O anúncio, né? Feito em 97. Ela teve acho que 2 ou 3 filhotes de maneira natural, né? Com outros machos, sem ser feitas in vitro, clonagem, né? E ela morreu precocemente. Acredita-se que o processo de clonagem, por terem pego células velhas, né? Com telômero curto, pode ter causado esse envelhecimento precoce. E aí aqui ela tá, né? Fizeram taxidermia dela, né? Tá aqui para exposição, né? Vai ficar para a posteridade, porque ela foi o primeiro clone. Ela viveu 6 anos, mas ela morreu com muitos sintomas, artrose, uns negócios de velho. E aí eles acham que ela envelheceu cedo demais para a idade. E pode ter sido por causa dessa questão. Por você já ter pego uma célula velha, né? Nos óvulos, você tem enzimas que você reconstrói as pontas dos cromossomos e os óvulos você nasce novinho em folha. Quando você pega uma célula velha, é como se já tivesse aquela idade da mãe da que foi clonada. Aí a ovelha já meio que nasceu velha, vamos dizer assim, né? Com a idade da original. E aí eu sei que ela morreu cedo e com sinais de velhice antecipada. Tá? E aí tá ela e vai ficar aí para sempre. Então esse foi um marco, né? E aí o pessoal começou a ficar preocupado. Será que isso vai acontecer com humanos? Pode ser feito? Pode, né? Porque já depois disso já fizeram que lembrar que eles fazem com
esses gado leiteiro, não sei das quantas, importante, com esses bovinos que tem prêmio, que tem carne não sei o que, eles fazem com bode, já fizeram com macaco, primata, né? Já tá perto da gente. Depois disso já clonaram, foi muita coisa, tá? No mundo todo, virou uma coisa comum, na verdade, assim, já clonaram vários tipos de mamíferos, incluindo primatas. Logo, você deduz que é possível clonar um humano, né? Apesar do que é proibido. Mas, assim, se é possível cientificamente a técnica, sim, é possível. Então, a gente já tem, né, a gente já manipula bem os embriões humanos, né? Aqui são embriões que você tá fecundando, você coloca o espermatozoide, né? Quando o homem tem problema de mobilidade, alguma coisa, você coloca o espermatozoide dentro do óvulo, aconteceu a fecundação, começa a divisão, tá vendo? Uniu os núcleos, né, do espermatozoide do óvulo, começa a divisão, 2, 4, 6, 8, né? Até a fase de mórula, que é a fase de blástula, e aí começa a divisão, né? Se você vir aqui cortar isso aqui no meio, você forma gêmeos. A gente já está bem familiarizado já. A gente pode fazer testes, né? A gente aspira uma célula dessa, a gente pode ver se é menino, se é menina, se tem síndrome de Down. Antes de você, isso aqui é na placa de Petri, antes de você colocar no útero da mulher, você pode fazer vários testes no bebê e implantar só, né, aquele que você vê que não está doença. Se for o caso de você ser portador, ter na família, né, um gene doente, então o pessoal está bem acostumado a manipular esses embriões, né? A gente está familiarizado. Inclusive, aqui eu trouxe um exemplo de uma criança que tem DNA de 3 pessoas. Pode isso? Como isso? Então, aqui é o caso de uma mulher que tinha mitocôndrias mutantes, tá bom? Então, ela tinha um óvulo, né, com o DNA dela, N, mas é diferente de clonagem, tá? Mas poderia ser uma clonagem, porque olha o que eles fizeram, eles trocaram o núcleo de lugar. Essa mulher tinha mitocôndrias mutantes, né? E mutações nos genes mitocondriais podem causar problemas graves do sistema nervoso, muscular, levando vários problemas, né? Fraqueza, problemas cardíacos, tá? E essas mulheres que têm essa mutação, elas estão fadadas a terem os filhos doentes, por quê? Porque a mitocôndria está sempre nos seus óvulos, tá bom? Então, seus futuros filhos vão ser defeituosos, sempre, né? As mitocôndrias dos filhos. Só que no caso, se for um menino, não vai passar para frente, porque ele não passa mitocôndria, mas com certeza o filho vai ser doente. Não importa se é menino ou menina. Então, isso aqui é uma mulher, né, com as mitocôndrias mutantes, ruins. Ela não quer ter uma doença. O que você faz? Você pega um óvulo de uma doadora, mas você quer que seu filho seja igual a você. Você não quer que seja igual a doadora, certo? Você quer que tenha o seu material genético principal. Você tira o núcleo do óvulo de quem doou o óvulo. Olha as mitocôndrias boas aqui, as amarelinhas. Você retira e bota quem aqui? O núcleo da mulher que quer ter o filho, certo? Com as mitocôndrias boas. Agora você tem a mãe, né? O DNA da doadora e quem vai entrar aqui? O pai. O pai vai fertilizar. Então aqui é um óvulo ainda. Ela pegou um óvulo N. N mais N do pai, 2N, vai formar um bebê, tá? E aí ele vai ter 3 DNA. O DNA mitocondrial é de um, da doadora, né? A mãe, a maior parte do material genético é da mãe, metade, né? E a outra metade é do pai, porque o DNA mitocondrial ele é responsável por poucas características, mas pode ser características importantes como essa doença, tá bom? É que tem a explicação da... Inclusive, essa Lígia, ela deu uma palestra no nosso IFES online aí, deve ter gravado. Maiana Zatz também, tudo um pessoal aí de peso. E, por último, acho que eu não botei no slide, como eu falei, você tem a clonagem terapêutica, quando você faz pedaços de tecidos. Hoje em dia já estão conseguindo fazer bexiga, traqueia, né? Consertar o seu próprio pâncreas com células-tronco de você mesmo. Você consegue células-tronco. O pessoal tem uns que guardam hoje em dia, já é bem comum em cordão umbilical, né? Você guarda congelado. Ou então você pega de dente, da medula, você consegue células-tronco sua mesmo. E aí você injeta, por exemplo, no pâncreas, estão conseguindo já curar diabetes. Ou, como eu falei, você faz uma cultura
e você pode imprimir, né? É traqueia, bexiga, mas esses são órgãos simples, porque a traqueia é só um tubo. A bexiga é meio que só uma bolsa, vamos dizer assim. Fazer um rim, fazer um coração é mais complicado, mas esses órgãos assim, mais um osso comprido, alguma coisa assim mais simples, o pessoal já está imprimindo o órgão com o celular tronco da pessoa, né? E já colocando na pessoa para não ter rejeição, porque não vai ter como não tem como ter rejeição porque é seu próprio material genético, tá? Então aí você estaria fazendo clonagem, né? Porque era igual, um órgão seu igual a você. Também uma clonagem, só que terapêutica, essa é permitida. Clonagem para você fazer um indivíduo inteiro não é permitido. Isso aqui foi permitido porque era a única maneira dessa mulher ter um filho sem uma doença, que você está vendo que a criança ia ter vários problemas. Então, essa criança tem DNA de 3 pessoas, mas você vê que para você trocar esse núcleo N por um 2N não custava nada. Iria dar certo, né? Só é proibido, tá? Então, aí tem toda a questão ética de você fazer clones humanos. Estão querendo fazer clones, né? De animais em extinção, na verdade já fizeram, de alguns animais que estão em extinção, exatamente para você ter várias cópias. Só que também não é bem legal porque você não tem uma população saudável. A gente sabe que tem um efeito de endogamia quando você começa a cruzar indivíduos, né? Você tem começar um par de macho e fêmea de animal, cruzar eles igual a Arca de Noé, não dá certo não, né? Jardim do Éden, você começa a cruzar os filhos com a mãe, com os netos, isso começa a dar uma endogamia, uma depressão endogâmica, começa a dar problema genético e isso não dá certo. Isso, os animais começam a ficar inférteis com doenças graves, morrem e não dá certo. Mas para você fazer um monte de clone para ter, só para ter, você consegue fazer dos animais que são extinção, mas como entidade biológica não dá muito certo, porque daí eles já estão extintos mesmo. Só vão ser extintos se você continuar fazendo clones dele. Eles não conseguem mais, né, se reproduzir. Igual esse rinoceronte branco aí, que já foi extinto. Tem 2 fêmeas. Elas já estão extintas virtualmente. Nem tem macho mais. Você só pode fazer clone dela. Você pode fazer. Pode, mas ela não existe mais, porque você não vai conseguir fazer com que a espécie viva naturalmente. Você pode só fazer um monte de clones. Eu não sei a validade disso, é só mesmo por interesse para você ver. Mas de verdade ela já foi extinta, né? Como uma entidade biológica mesmo que tem um papel. Por hoje é só. Assistam lá o nosso canal, tem essas palestras com a Lígia que eu falei, com a Manhã nas Artes, tem uns temas interessantes aí pra gente conhecer. E assistam essas séries aí, tem o Gataca, tem esse filme A Ilha, né? O Gataca também é um filme. A novela é muito grande pra vocês assistirem, é muita bobeira. Mas na minha época era bom. E até a próxima.